porque eu tô meio gripadinha. Opa, então, há uns 2 meses atrás, mais ou menos, eu comprei um monitor ultrawide de 30 polegadas da LG e curvo, né? Um painel VA por consequência disso. E eu queria falar um pouco sobre a minha experiência utilizando esse monitor e também dar algumas dicas se você está procurando comprar um monitor ultrawide, comprar um monitor curvo. Algumas coisas que eu posso dizer que é bom ficar de olho e que ajude, né, a você poder escolher o melhor monitor possível, né? Antes de usar esse monitor que eu tô usando agora, da LG, eu utilizava 2 monitores. Eu nunca pensei que eu acabaria voltando para usar um monitor só, mas eu utilizava um monitor de 27 polegadas, que era o principal, e um monitor de 21 polegadas em modo retrato, né? E eles tinham hertz diferentes. O de 27 polegadas ele ia até 144, se não estou enganado, e o de 21 polegadas só ia até 60. E um dos motivos, dos vários que eu acabei tendo para trocar de monitor, é que o de 27 polegadas ele estava apresentando alguns defeitos. E um deles, aí eu acredito que não seja um defeito, mas talvez seja só uma questão de incompatibilidade da minha própria placa de vídeo ou dos monitores, mas por eles terem frequências diferentes, então o monitor principal eu usava para jogar e acabava botando ele na 144 Hz no talo. Quando eu ia assistir um vídeo em um e deixar uma live em outro rodando, sabe? Acabava que ele dropava o frame rate dos 2 monitores. E aí eu fiquei, talvez possa ser a placa, como também talvez possa ser os monitores. Eu não tinha exatamente como testar. E como eu já tava com um problema com o meu monitor principal, porque ele tava apresentando alguns defeitos, eu já meio que ali, tudo bem, vou só trocar de monitor mesmo, sabe? Então, quando eu fui parar pra trocar pra outro monitor, eu fiquei pensando, eu tenho um conhecido que ele tem um monitor ultrawide normal, ele não é curvo, e eu fiquei fascinado não exatamente com o visual dele, mas a resolução dele me pareceu muito agradável. Pareceu algo muito confortável de se usar. E então, quando eu parei pra ver, eu pensei, talvez valha a pena eu pegar um monitor um pouco maior do que o de 27 polegadas, mas que seja ultrawide e usar apenas ele, porque aí, de certeza, eu não teria o problema de frame rate em reprodução de vídeo se eu fosse assistir uma live e assistir um vídeo no YouTube ao mesmo tempo. E aí eu acabei optando pelo da LG de 34 polegadas. Eu não vou entrar em questão de valores em si, porque talvez hoje esteja um pouco diferente, já faz 2 meses, pode ter diminuído, pode ter aumentado o preço, mas eu acabei pegando ele numa promoção, e mesmo na promoção, ele foi um pouquinho mais salgado do que os seus outros irmãos que compartilhavam da mesma ideia de monitor, né? Então, tinha outras marcas, tinha um da Husky e um da Superframe também, de 34 polegadas e curvo, né? Mas eu acabei optando pelo da LG. Um dos motivos que eu fiquei meio assim na época de, será que talvez usar só um monitor mesmo seja a ideia? Será que não é melhor continuar usando 2? É porque depois que você começa a usar 2 monitores, a pessoa começa a pensar assim, talvez usar 3 seja uma coisa legal. Muito porque é mais fácil de mexer as coisas, aumenta a produtividade com toda certeza. Se você trabalha com edição de vídeos, trabalha com edição de imagem, programação, o que quer que seja, utilizando o computador, é muito interessante ter 2 monitores. Dá uma agilidade absurda em um monte de coisa. Para edição de vídeo, por exemplo, edição de imagem, tu consegue deixar um monitor ali já direto do programa e o outro pegar referência, baixar a coisa que tem que baixar e por aí vai, sabe? É uma mão na roda total. E era uma coisa que eu ficava pensando, acho que é melhor eu continuar usando esse de 21 polegadas e pegar outro de 27. Mas eu acabei pensando, não. Vamos pegar um de 34 polegadas, mas ultra-wide. Eu tenho um hábito de, muito das coisas que eu utilizo, principalmente jogo, eu deixar em modo janela. Eu raramente jogo full screen. Só se eu realmente estou muito interessado em jogar ele em full screen e afim. E aí, de fato, eu uso. Pra mim, como é muito bacana essa sensação de, tá jogando alguma coisa e tá assistindo uma live de canto. Então, eu acabo preferindo jogar em modo janela, deixo ele numa resolução mais agradável a mim, que geralmente é 1920 por 1080. Então,
pra mim, acabou que mesmo mudando pra um único só monitor, eu ainda consigo separar as coisas, separar as janelas pra poder usar. Mas vamos lá, comentei um pouco dos dois, questão de trabalho, questão de lazer. Se você tá procurando esse monitor, das duas umas, geralmente ou você tá procurando pra melhorar a produtividade, porque você viu em algum lugar que, por exemplo, trabalhar com edição nele é algo sensacional, é algo absurdo. Seja trabalhar com edição, trabalhar com edição mesmo de imagem, programação ou qualquer outra coisa, é algo que facilita muito. Ou você tá procurando para jogar. Então, jogar um jogo modo história com uma tela maior, principalmente jogar jogo de corrida, é muito imersivo jogo de corrida numa tela maior assim. Talvez seja um dos motivos de você estar procurando um monitor ultra-wide. A questão do curvo, por consequência dele ser curvo, eu acredito, até na época eu dei uma pesquisada, mas eu só encontrei monitor curvo com painel VA e não com painel IPS, né, que, vamos dizer assim, é o ideal, de certo modo, para se utilizar. E painel VA, ele tem algumas questões com as cores que ele é um pouquinho pior, vamos dizer assim. Mas eu já entro mais em detalhes. Porém, uma coisa que eu quero ressaltar é que se você busca um monitor novo para jogar em alta performance, por exemplo, eu jogo XY jogo em competições, não apenas eu jogo um modo competitivo do jogo, mas eu também uso ele para, jogar, sei lá, uma competição pela uma organizadora, mesmo que seja de casa, mesmo que seja remoto, né? Principalmente jogo de tiro, eu não recomendaria, tá? Ele tem algumas questões sobre isso que talvez não seja muito seu interesse. Por exemplo, a questão do ultra-wide. Talvez a empresa, a organizadora, pegue no seu pé para que você não use o ultra-wide para jogar durante a competição, porque as outras pessoas podem reclamar, questão de vantagem competitiva e tudo mais. Já em relação a ser curvo, aí não é mesmo interessante, porque o painel VA, ele é muito confortável de se usar assim, porém, se você for jogar um jogo de tiro, é muito por conta de, mexer a câmera rápido e sair de lugar escuro, ir pro claro muito rápido e tiro, e dar o rastro de bala e tudo mais. O VA, mesmo ele sendo uma opção, se você acabar escolhendo bem, ele pode ser uma opção boa de tela, mas ele não vai ser igual ao IPS. Um IPS é um monitor feito para jogar profissionalmente, sabe? Então, o mesmo valor que você pegaria no monitor ultra-wide curvo, seria mais interessante pegar no monitor padrão, um pouquinho menor, só que feito para jogar competitivamente nele, sabe? Pegar um da Alienware, pegar um da Bank, que seja feito para se jogar competitivamente. E como não era o meu interesse, eu sou muito mais casual, eu ia usar muito mais para jogar jogos, assim, de história. Eu até jogo um jogo competitivo, outro, eu jogo alguns jogos de tiro, eu jogo LoL e, assim, não importa muito para mim se ele vai ter uma resposta de pixel rápido ou não, se ele vai ter tanto ghost ou não. Mas se você estiver procurando para isso, eu recomendo que dê uma olhada em outra categoria de monitores. Agora falando um pouquinho sobre usar ele para jogar ele casualmente. Algumas curiosidades e algumas coisas a você ficar atento quando você estiver procurando um monitor ultra-wide. Não é tanto sobre o curvo agora, mas sim sobre o fato dele ser ultra-wide. Eu vou estar botando na tela alguns jogos que eu gravei ele em full screen, tá? Na resolução máxima do meu monitor. A resolução dele é de 3440 por 1440. Se você pegar um monitor de 27 polegadas, isso foi uma coisa que eu achei muito curiosa e que eu acho que é importante passar aqui. A altura do monitor de 27 polegadas é a mesma do monitor de 34 polegadas. Então, ele tem a mesma altura, porém a largura que é diferente. Eu acredito que os outros monitores, por exemplo, os outros ultra-wide, que são maiores que o de 34 polegadas, eles sempre vão ter uma altura mais próxima do de 27 polegadas, mas a largura vai ser ainda mais lateralizada. Que eu acho que é uma coisa muito bacana, porque pra mim, pro meu gosto pessoal, o ideal mesmo de monitor em questão de tamanho, quão próximo ele é da gente, seria entre 21 e 27 polegadas, né? Eu acho que esses três são telas bem confortáveis de se utilizar no dia a dia, e quando eu peguei ele, o de 34 polegadas, foi uma grata surpresa, que ele não tinha uma altura maior, né? Ele tinha uma largura maior. Isso é muito interessante, então fica aí uma coisinha a mais, né? Mas quanto à resolução pro jogo, certo? Alguns jogos
eles vão ter sim suporte. Eu utilizei para gravar, por exemplo, o Borderlands 2. Ele é um jogo de 2012. Ele teve um retexture pack para 4K. A única coisa que mudou é que todas as texturas do jogo suportavam uma proporção de tela muito maior. Como esse monitor é 2K, então fit perfeito, né? Mas ele não mexia em dando mais opções de a HUD poder configurar ela da maneira que quisesse. Eu até não procurei muito, porque pra mim não importa muito, mas na gravação vai dar pra perceber que no Borderlands 2, cutscene, por exemplo, quando uma cutscene começar, vai ter 2 tarja preta, uma em cada lado, porque a cutscene nada mais é que um vídeo. Pode até tá sendo reproduzido dentro do jogo, mas geralmente o que está sendo mostrado é uma tela de vídeo. Então acaba que ele não se adapta para a tela inteira. Porém, durante toda a gameplay ele normalmente vai rodar normal. Ele não vai ter nenhum problema de começar a ter tarja preta do nada. Não, vai ser uma gameplay completamente lisa nesse sentido. E isso serve para muitos jogos, tá? Alguns jogos, por exemplo, o Valorant, né, que é um jogo competitivo de FPS, ele nativamente bloca com 2 tarja preta, uma em cada lado, para que não se use, não tenha um campo de visão maior do que normalmente teria. Então, uma maneira da própria produtora do jogo, né, a própria empresa do jogo, de, vamos dizer assim, não permitir esse tipo de trapaça, vamos dizer assim, né? Mas outros jogos como o CS, o LoL também, eles não ligam se você tá usando isso ou não. Então, tipo, no Valorant tem essas 2 tarjas pretas. No LoL, não. Eles são na mesma empresa. No LoL, ele até funciona muito bem. Vai estar passando no vídeo também, mais pra frente, como ele fica no LoL e como a tela fica muito boa. Muito confortável de se jogar assim, sabe? E aquela coisa que eu tava comentando. Pra jogar nele jogos competitivos, dá pra extrair muita coisa, porque muito vai da própria habilidade do jogador. Mas se você, em específico, quer uma coisa muito melhor, um monitor com um tempo de resposta muito sinistro, em que não tenha ghost nenhum, aí não é muito interessante um monitor curvo ou um monitor ultra-wide mesmo, porque se você tá pensando assim, provavelmente você já meio que quer jogar competições, e aí a organizadora pode pegar um pouco no pé por você estar usando um monitor ultra-wide. Referindo um pouco mais sobre os jogos, eu até tenho Bully para poder testar um jogo mais antigo ainda do que o Borderlands 2, né? Se eu não tô enganado, eu vou até confirmar. Ele é 4 anos mais antigo que o Borderlands 2. Eu até tenho ele, mas eu não gosto muito de jogar ele no computador. Infelizmente, ele é todo bugadinho, ele crasha muito, ele tem muito problema de proporção, o menu dele é muito ruim de se mexer também. Então eu acabei não testando nenhum jogo mais antigo do que o Borderlands 2. Então, de fato, alguns jogos, principalmente os jogos de port, os jogos que eram de PlayStation e foram pro computador, os jogos que eram do Xbox 360 e foram pro computador, eles vão ter alguns probleminhas ou outro para poder usar em tela cheia, full screen, sabe? Por exemplo, o Elden Ring, eu consigo jogar ele com as proporções completas, sabe? Eu consigo aproveitar 100% dele com todas as proporções. Mas, às vezes, ele tá um pouco de mau humor. E aí ele se força a voltar pra resolução padrão. Então, é algo um pouco curioso. Eu não cheguei a testar no Sekiro. Seria uma opção, né? Testar no Sekiro, Dark Souls, outros jogos que também são ports. Eu não tenho muito jogo de port, mas eles são alguns que eu tenho. Mas o Elden Ring já me serviu de exemplo. É um jogo mais atual, né? Foi feito um port pra ele, e mesmo assim, né, aquela coisa que ele sofreu, às vezes ele tá de mau humor e não quer funcionar na resolução full, mas dá pra resolver isso. Quanto a outros jogos mais atuais, eles sempre vão ser bem tranquilos de se usar, até mesmo o Cyberpunk 2077, eu falo 2017. São jogos tranquilos. Eu não tenho muitos jogos que eu gostaria de estar mostrando aqui, como Red Dead Redemption 2. Eu acho que seria um jogo incrível de se mostrar aqui, mas infelizmente eu não possuo o jogo. Mas você pode buscar a gameplay dele e fica sensacional em um monitor ultra-wide. Eu acabei não abordando, né, acabei me esquecendo disso, mas a resolução do vídeo está na resolução de uma tela ultra-wide, né? Já se passou mais de 10 minutos de vídeo, eu acho. Sim, perdão. Agora falando um pouco sobre edição de vídeo e coisas assim do tipo. Eu vou estar gravando um pouco da tela da edição desse próprio vídeo, onde vai dar pra ver mais ou menos como ele se comporta, como ele fica, e ter uma noção um pouco assim de ideia, como seria o uso no dia a dia para trabalhar com algo do tipo. Para edição de vídeo é sensacional.
edição de imagem, criação de música e tudo mais, eu acredito que, como eu não trabalho com isso, eu acredito que também ajude muito, mas infelizmente eu não tenho muita experiência, eu também não tenho esses programas. Eu até tenho o Azeprite no meu computador, quase certeza que eu tenho o Azeprite, mas eu não consigo confirmar. Mas com o DaVinci Resolve é garantido, vai estar na tela e ele é muito confortável de se editar, é assustador, sabe? É uma facilidade muito grande de mexer na timeline e mesmo que eu não queira usar ele em tela cheia, né, com a janela grande, e se eu quiser usar a janela menorzinha, eu ainda vou ter espaço para mexer no Google, ter espaço para buscar recurso e tudo mais no navegador padrão. Então tá aí uma coisa que é uma mão na roda total, usar o ultra-wide. Agora só para dar uma concluída, né, algumas curiosidades, e se você estiver procurando para comprar um monitor com um pouco de olho, como eu tinha comentado antes, eu tinha algumas outras opções para escolher um monitor. Entre elas eram de outras duas marcas, também eram monitores ultrawide e curvo, que é o que eu estava interessado em comprar. Um deles, ele era da Husky e o outro da Superframe, né? Então era Husky, Superframe, LG. Quando eu fui buscar reviews deles, eu notei que o da LG é o que mais tinha review. O da Superframe logo atrás, o da Husky eu não pesquisei muito, porque alguma coisa na época eu já não me interessei muito em pegar, eu não lembro com certeza o que era. A LG, a questão principal era, eu tô comprando um produto novo, não apenas no sentido de algo que eu vou fazer um unboxing, né, dele novinho e tudo mais, que ele não é usado, coisa do tipo, mas sim de uma tecnologia que eu não estou habituado a usar. Então eu optei por pegar de uma marca conhecida e que eu conseguisse uma assistência técnica mais fácil. Eu já utilizo o meu monitor de 21 polegadas, era da LG, ele durou muito tempo. Foi uma coisa que eu pensei assim, pô, por conta do meu monitor de 21 polegadas ser da LG e eu ter usado ele por anos e anos e anos, seja interessante eu pegar um outro monitor da LG, que é mais fácil de eu conseguir mexer na assistência técnica, é uma marca mais conhecida no Brasil, ela não trabalha só com monitores, né? Ela trabalha com um monte de outras coisas. Foi o que me fez optar principalmente por isso. Ele era um pouquinho ainda mais caro que os outros dois monitores. Mesmo mais caro, eu acabei achando melhor por causa da segurança. Hoje em dia, eu sei que a Superframe tem sido bem falada, se não me engano, tem sido bem comentada. Como eu não parei para pesquisar mais sobre produtos nesse nicho, acaba que eu não consigo dizer com total certeza, mas logo um mês depois de ter comprado, eu vi que tinha alguns vídeos a mais sobre a Superframe. Talvez seja uma opção, né? Ele é mais baratinho e eu não tenho certeza dos valores, como eu comentei, porque já faz 2 meses que eu comprei ele, então não é muito interessante entrar nesse quesito. Agora, sobre o próprio monitor aqui, né? Eu vou deixar o modelo e tudo certinho pra vocês procurarem. Ele é a versão mais nova até onde eu sei. Tinham 2 versões e a versão antiga dele era piorzinha, entende? Então, mas muitas das reviews que tem na internet são são reviews da versão antiga. Então, por exemplo, tinha muita questão de, por ser painel VA, por ele ser curvo, aí tinha distorção de cor e tudo mais. Ele não tinha algumas coisinhas a mais que ele tem, foram melhoradas. E um exemplo disso é que a versão antiga só tinha até 8 bits de cor. Então mesmo se você usasse 144 Hz e diminuísse de 160 para 144, ele ainda só conseguia usar 8 bits de cor. Já a versão mais nova, não. Se você usa ele em 160 Hz, você usa em 8 bits. Mas se você diminuir para 144, você tem a opção de ir para 160. Isso é muito interessante, porque como você tem esses 10 bits, você consegue mexer num gradiente de cor muito maior. E também em jogo é perceptível quando tem God Ray, aquela luz do sol que passa pelas árvores e tudo mais, fica muito mais bonito, sabe? Tem uma gama de cor mais viva, mais vibrante, é muito mais interessante nesse quesito. E também algumas outras coisas da própria tecnologia do monitor, né? Ele tem algumas questões por ele ser um painel VA, alguns problemas com Ghost e tudo mais, que foram melhorados nessa versão de você deixar mais rápido, diminuir esse Ghost do monitor e ter algumas opções a mais de, vamos dizer assim, modo de tela, né? Modo FPS, cinema, aquelas coisas padrão que tem até mesmo em TV, estão melhoradas nessa versão. É uma coisa que eu fiquei assim, eu vi um único review, se eu não tô enganado, na época, sobre esse monitor, do modelo mais novo, e ele não estava falando tanto do problema das cores desse monitor, que não estouravam tanto e coisa do tipo, mas antigo tinha todas as reviews que eu vi, quase todas, sempre falava que ele tinha um problema com cor, né, que por conta de ser painel VA. Essa versão parece que foi melhorada, isso, sabe, parece que foi melhorada as cores. Então é uma coisa a se ficar atento quando você está comprando um monitor de painel VA,
é pesquisar bem a questão das cores dele. Falando um pouco da questão de experiência pessoal, eu troquei o monitor de 27 polegadas e o de 21 polegadas por esse, né? Os dois eram painel IPS. E quando eu troquei, eu não notei tanta diferença de cor, acredita? Eu pensei que eu notaria mais. E aí pode ser uma questão pessoal minha, pode ser alguma questão com a minha visão ou coisa do tipo, mas eu de fato acredito que esse monitor ele é bem fidedigno, acho que é essa a palavra. Ele é bem realista nas cores, diferente do que eu esperava. Porém, ainda assim, de fato, ele tem uma corzinha um pouco mais lavada, principalmente o laranja. Curiosamente, o vermelho nem tanto, mas ainda assim um pouco. Mas o laranja ele é um pouquinho mais lavado. Então, se você trabalha com edição de imagem, edição de cor, assim, em vídeos e tudo mais, é interessante você pegar um ultra-wide ainda assim, mas que não seja curvo. Com um painel IPS. Enfim, esse é um pouco do meu relato pessoal sobre o monitor em si e tudo mais. Vai estar rodando na tela todas as gameplays e tudo mais. E vai dar pra ter uma noção mais ou menos um pouco das coisas. O meu uso diário não é de jogos full screen, geralmente jogo em modo janela. Mas fica aí a curiosidade como são alguns jogos que eu tenho acesso e que era mais fácil pra mim mostrar e tudo mais, tá? Então é isso. Muito obrigado. E até uma próxima.